Olá, alunos! Hoje vamos falar sobre sociedade urbana industrial e fontes de energia. Então, da lenha à energia termonuclear e as fontes alternativas de energia. Durante séculos, lenha e carvão vegetal foram as principais fontes de energia utilizadas pelos seres humanos. Seu uso no cozimento de alimentos e geração de calor foram importantes para a sobrevivência de populações em todo o mundo. Nos dias atuais, essas fontes ainda são usadas, mas com o desenvolvimento industrial, a urbanização e o crescimento populacional, surgiu a necessidade de obter novas fontes de energia, carvão mineral, petróleo, gás natural, hidráulica, termonuclear, entre outras. Ou seja, quando a necessidade, de suprir mais o crescimento da indústria, de acompanhar o desenvolvimento das cidades com o crescimento da urbanização, as poucas fontes de energia que se tinha no passado, elas tiveram necessidade de ser expandidas, de você buscar outros recursos que atendessem a maior parte da população com mais efetividade. Então, as fontes de energias elas podem ser renováveis e não renováveis. As fontes renováveis de energia são aquelas que não se esgotam, como o uso da biomassa. Em biomassa aqui a gente se entende por toda a matéria-prima de origem vegetal ou animal que é usada para a produção de energia. A hidráulica da água, a eólica do vento, a solar, o calor do sol, geotérmica, que é o calor do interior da terra, e a maremotriz, das ondas do mar, marés ou correntes marítimas. Esse conjunto de fontes de energia é denominado também de fontes sustentáveis de energia, pois permitem crescimento e desenvolvimento econômico de modo sustentável, com baixo impacto ao meio ambiente. Ou seja, essas fontes renováveis, elas não poluem, o meio ambiente, elas são inesgotáveis, porque você vai ter sempre o vento, você vai ter sempre o sol, você vai ter sempre o movimento das ondas, das águas. Então, isso é uma fonte e você vai ter em abundância sem você precisar se preocupar se vai faltar no futuro, Já as fontes não renováveis de energia, como é o caso dos combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral e gás natural, que eles exigem milhões de anos para se formar e esgotam-se. Ou seja, essas fontes, primeiro que elas além de serem poluidoras do meio ambiente, elas acabam contribuindo, por exemplo, do efeito estufa, para a ocorrência de chuvas ácidas, para a contaminação do solo e dos lençóis freáticos, dos rios. Então, elas, além de serem poluidoras, elas demoram muito tempo para se produzir e o tempo que elas demoram para se produzir, ele é muito maior do que o tempo que ele é extraído, que ele pode durar no ritmo de extração, no ritmo de utilização que ele vem tendo. Então, o mundo, ele hoje utiliza muito essas fontes de recursos, de energia, e vai chegar um tempo que elas vão se esgotar sem que haja tempo hábil para que mais fontes sejam produzidas pela natureza. Então, elas vão acabar um dia, Então, é preciso até, por conta disso, se procurar outros modos alternativos de energia para substituir elas no futuro, já que elas um dia vão se esgotar. Então, combustíveis fósseis e impactos ambientais. Carvão mineral, petróleo e gás natural, que constituem as principais fontes de matriz energética global, são causadores dos grandes impactos ambientais: efeito estufa, poluição da atmosfera, chuvas ácidas, contaminação do solo e das águas superficiais e subterrâneas. Ou seja, quando você queima esse material de origem orgânica, então muito dele é jogado na atmosfera, nas formas de CO2, por exemplo, que ele causa o efeito estufa porque retém o calor do aquecimento da Terra. A Terra se aquece, o calor sobe e fica preso por essa camada produzida pelo CO2, aumentando a temperatura da Terra, por exemplo.
ou como a própria queima, ela pode escorrer e penetrar no lençol freático e atingir o lençol freático e contaminar as águas subterrâneas. Então é uma energia que ela causa bastante impactos ambientais, né? Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Por exemplo, você vê como essa paisagem ela foi modificada para a extração de carvão mineral próximo à cidade de Erkelenz, na Alemanha. Uma foto de 2017. Repare como a mineração alterou a paisagem do local. Então é um impacto muito forte, né? Então ali você tem a natureza sendo muito modificada, mexida. Nesse processo, há um processo de contaminação do solo. Esse solo aí praticamente não serve mais para a agricultura. E se houver um lençol freático embaixo, essa contaminação pode chegar a esse lençol freático e se espalhar pelas águas subterrâneas e contaminar outros aquíferos, chegar aos leitos dos rios. Então é um processo que é bastante degradante da natureza. Então, o carvão mineral, ele demora muitos anos, milhões de anos para se produzir, né? Num modo geral, né, as águas elas avançam sobre florestas, sobre áreas verdes, né, fazendo que haja um depósito, né, de sedimentos que vão soterrar essa matéria orgânica e a partir dessa matéria orgânica, né, a madeira em si, ela vai se transformar, passar por um processo de transformação até virar o carvão mineral, certo? Aqui nós temos a formação de um lago de origem glacial, onde a geleira ela vai se derretendo e vai escorrendo, a água vai escoando e levando detritos, né, e vai escavando essa depressão, onde vai se formar um lago e vai surgir uma cobertura vegetal, que depois ela vai ser coberta, formando a tufa, né? Ali você tem um conglomerado que são justamente sedimentos, né, que vão rolando e ficam presos, aglomerados, como se fosse uma espécie de cimento. E ali, depois que os outros sedimentos eles vão soterrar essa matéria orgânica, vai surgir a tufa, que é o primeiro estágio do carvão mineral, e enfim, no estágio final, a reserva de carvão mineral, onde elas vão ser retiradas, né? Então vai ter todo um processo de retirada, né? E que causa aquele impacto que a gente viu na imagem anterior. Então aqui, carvão mineral a participação da produção mundial em 2017. Os maiores produtores são China, né, Estados Unidos e Austrália. E os maiores consumidores, a China consome 50,7%, quer dizer, metade, né, da produção, mais do que ela mesma produz. E depois ali a Índia e os Estados Unidos. O Brasil não é um grande produtor de carvão mineral. Então o Brasil ele até produz, tem reservas em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Mas por não ter capacidade de produzir tudo o que necessita, o Brasil ele tem que importar carvão mineral de fora. O petróleo ele tem um processo de formação bastante parecido com o de carvão mineral, né? Aqui a gente tem o plâncton que é depositado no leito do oceano e aí o petróleo, tanto o petróleo como o gás natural, nós vamos falar um pouquinho do gás natural e vamos ver que ele está muito associado à presença de petróleo, né? Eles se formam em rochas sedimentares porosas, né? Então eles vão penetrando e ali ele vai se formando e onde ele se desloca, o gás ele acaba se deslocando por essas porosidades até uma camada superiores e ficam retidos em bolsões e reservatórios até que você vá lá e seja feita a retirada para a exploração de uso comercial. A indústria do petróleo ela surgiu a partir de 1859, quando nos Estados Unidos Edwin Drake perfurou um poço para obter água e atingiu um lençol petrolífero a cerca de 20 metros de profundidade. No início do século XIX, esse país tornou-se o maior produtor mundial de petróleo e de seus derivados, gasolina, querosene, diesel e óleo lubrificante. A descoberta de petróleo no território brasileiro ocorreu em 1939, no Recôncavo Baiano, no município de Lobato. Atualmente, o petróleo e seus derivados são a principal fonte de energia no mundo. O modelo de industrialização adotado no século XX se baseou no seu uso nas cadeias produtivas, como também nos meios de transporte. E é isso que vai influenciar
toda a paisagem, configuração da paisagem, né, que vai surgir a partir da utilização do petróleo, né. Aqui nós temos o poço de petróleo em Lobato, né, na Bahia em 1939, mas aí vão surgir as usinas, né, as grandes refinarias, que vão mudar a paisagem, né, geográfica através da utilização do petróleo. Inclusive, né, qual é a maior, se a gente parar para pensar, qual é a maior configuração, né, dessa mudança? São os automóveis, né, que são movidos ao derivado do petróleo, né, que é a gasolina, o diesel. Então, toda a cadeia produtiva e todo o meio de transporte ele vai ser totalmente impactado por essa nova descoberta, essa nova fonte de energia, né, a utilização do petróleo, que vai modificar bastante e ser o maior fonte de energia utilizada no mundo. Aqui nós temos o petróleo na participação na produção mundial em 2017. Então nós temos o EUA, Estados Unidos, né, como 14,1%, a Arábia Saudita com 12,9% e a Rússia com 12,2% como os três maiores produtores de petróleo. E no consumo mundial, nós temos os Estados Unidos com 20,2%, quer dizer, consumindo também mais do que produz. A China, veja bem que a China, lá no quadro de produção, ela não aparece nem os 5 primeiros, ela aparece abaixo dos Emirados Árabes, ali em tom de laranja. Mas ela aparece como segunda na participação do consumo mundial, com 13%, né? E quando ela produz 3,3%. Então a China ela necessita bastante da exportação que outros países exportam petróleo para ela, de importar de outros países. Inclusive ela importa muito do Brasil, né? Petróleo do Brasil. Então ela é totalmente dependente dessa matéria, dessa fonte de energia, mas ela não produz o suficiente para manter o seu índice de desenvolvimento. O gás natural. O gás natural é outra importante fonte de energia dos séculos 20 e 21. Pode ser encontrado sozinho ou associado ao petróleo bruto e é usado como fonte de energia em fogões, automóveis, na geração de energia elétrica, usinas termoelétricas, em altos fornos de indústrias e como matéria-prima para a indústria petroquímica. Então, como a gente viu, ele pode ser encontrado associado à presença de petróleo. Por quê? Porque ele é um gás, quando tem a produção de petróleo, né, em rochas porosas, então o gás ele escapa para lugares mais altos, né? Então geralmente eles se deslocam um pouco da reserva, um pouco distante da reserva do petróleo, mas normalmente quando se acha petróleo, se acha gás natural, se busca logo também petróleo, porque há uma associação muito grande entre essas fontes de energia. E ele é bastante usado também nos gases veiculares, né? Mas é muito usado também na indústria, na produção de energia, como uma geração, né, de energia de usinas termoelétricas e como matéria-prima de indústria, né, na petroquímica e também usados nas residências, né, como a gente vê aqueles gases encanados, né, o petróleo ele é retirado, ele passa por um processo, né, de separação de outras substâncias e resulta no gás metano, né, que é o gás que vai ser usado pelo seu teor calorífico e muitas vezes ele é transportado por gasodutos, né? Por gasodutos que são grandes túneis, né? Grandes canos, né? Enormes que fazem por onde esse gás é transportado da sua fonte, né? De origem até a usina onde vai ser trabalhada. Então, o gás natural ele é uma também muito importante. Eu acho que 80% do gás natural utilizado no Brasil, ele acaba na produção de energia e da indústria, então ele é muito importante também para o desenvolvimento do Brasil. Aqui nós temos gás natural, participação na produção mundial. Estados Unidos também 20% e a Rússia com 17,3%. Estados Unidos, ele consome praticamente tudo o que produz, com 21,1%, e a Rússia, que é uma grande produtora, consome 11,6%, ainda tem um saldo aí para exportar. E a China, lá de novo, 6,6%, como
terceira maior consumidora, sendo que ela só produz 4,1%. Então a China, mais uma vez, dependente de importar esse petróleo de outros países, né, dos países exportadores. O petróleo não, perdão, o gás natural. Assim como o petróleo, ela exporta também o gás natural, certo? Ela importa o gás natural dos países produtores. A energia elétrica. A descoberta da energia elétrica foi uma verdadeira revolução no modo de vida da população. Atualmente, existem 3 formas principais de produção de energia elétrica em larga escala. Por meio da energia fornecida pelas águas do rio, a hidroeletricidade, pela queima de carvão mineral, petróleo, gás natural ou de outros materiais, como o bagaço da cana-de-açúcar, que é chamada a termoeletricidade, e pelo aproveitamento da energia contida nos átomos de certos elementos químicos, como o urânio e o plutônio, que é a eletronuclear. Veja bem, essa energia elétrica, ela produzida nas hidrelétricas, ela é uma energia até considerada limpa. Por quê? Porque ela não polui o meio ambiente, certo? E essa energia, ela tem uma sustentabilidade maior, né, do que as matérias, né, como carvão mineral, como o petróleo, que são finitos, né, que são esgotáveis. Porém, há um adendo que se faz, né, sobre essa utilização da energia hidrelétrica. Por quê? Porque muitas vezes, para se criar usinas, são inundadas, né, grandes áreas florestais e até comunidades mesmo, pequenas cidades que foram inundadas para a construção das represas. Porque elas são utilizadas, né, utilizando a diferença potencial, né, criada pelo desnível do solo, né? Você tem um planalto, tem uma área, o rio corre numa área mais alta e a água despeja para uma área mais baixa. Então essa energia que ela é represada lá em cima, ela é acumulada, fica a energia em potencial. Quando ela cai com força, ela ativa as bobinas, né, na parte de baixo, fazendo a geração de energia. Então, o Brasil ele é um grande produtor, né, de energia elétrica nesse modo, porque os rios do Brasil eles são rios de planalto, majoritariamente. Então são rios que têm muito esses desníveis, que inclusive não são tão bons para navegar nesse ponto por conta desses desníveis, mas são bons para produzir energia. Porém, também essa energia elétrica ela pode ser produzida de forma nas termoelétricas, utilizando o aquecimento através da queima de combustíveis fósseis. Essa energia já é mais poluente, mas ela acaba sendo utilizada por quê? Porque nesse modelo hidrelétrico você precisa dos rios, eles estejam sempre com a vazão grande. E há tempos de estiagem, onde o nível do rio diminui, a produção de energia fica afetada. Então, de repente, no momento que você está assistindo essa aula, você está ouvindo falar sobre uma crise de energia, crise hídrica, porque há um período de estiagem e os níveis da barragem estão diminuindo. Então, nesse momento, a energia termoelétrica, ela acaba sendo uma energia alternativa, né? Porque utilizar a queima de produtos de materiais fósseis e fica menos dependente do período de chuva, né? De que haja chuvas para aumentar o nível e a vazão dos rios. Então aqui a gente tem uma imagem de uma hidrelétrica, né? E a gente tem a China como grande produtora, 28,5%, Canadá em segundo lugar como 9,8%, e agora, até que enfim, o nosso Brasil lindo, em terceiro como 9,1%. Então aí o Brasil já começa a ficar numa situação mais favorável em relação à produção de energia por conta do seu vasto território e dos seus rios de planalto que facilitam a produção desse tipo de energia. E aqui, por fim, nós temos aqui uma foto uma fábrica, né, uma usina nuclear, né, que tem como os 5 maiores consumidores mundiais os Estados Unidos, de 32,1%, a França, 15,1%, a China em 9,4%, a Rússia com 7,7% e a Coreia do Sul com 5,6%. O Brasil, ele tem suas usinas lá em Angra dos Reis, né? Angra 1, Angra 2, Angra 3. Essa energia ela é basicamente obtida
a partir da fissura dos átomos, né, como plutônio. Então, essa energia, ela tem um potencial muito grande, mas os riscos, né, sempre têm que ser avaliados. Nós já tivemos casos muito grandes na Rússia, em Chernobyl, ou recentemente, né, mais recentemente, no Japão, em Fukushima, onde tivemos grandes desastres associados. E a contaminação dura durante anos, causando bastante doenças, né? E fora também que muitas vezes essa tecnologia, quando ela cai em mãos erradas, ela não é utilizada para fins pacíficos, né? Então, a energia nuclear, ela tem uma resistência porque ela também tem o problema do descarte dos materiais. Então, ela também é uma energia que ela pode ser bastante poluidora e um desastre natural dentro de uma usina, ela pode durar décadas, né? Então, há muito se estuda também, muitos estudos em relação à energia nuclear, mas também ela tem que se levar em consideração os altos riscos desse tipo de energia. Então, queridos alunos, nós vimos aqui que com a necessidade, né, com o surgimento, né, das indústrias, né, o aumento da urbanização, o crescimento das cidades, essa necessidade, né, de prover energia, não só para a população, mas para a produção de produtos, né, da produção da indústria. A gente precisa, é necessário que haja um aumento da produção também de energia, das reservas energéticas. Porém, nós vimos que muitas delas vão se esgotar e nem todas elas, né, têm sua utilização totalmente limpas, né, que elas produzem também muitos problemas ambientais. Então, há uma necessidade de que se haja investimento, né, de pesquisa, né, fazer tecnologia, desenvolvimento de tecnologia, para que a gente possa obter novas fontes e novos recursos mais sustentáveis que possam garantir as futuras gerações sem comprometer também o equilíbrio ambiental, certo? Eu espero que tenham gostado da aula e eu espero vocês até a próxima. Um abraço.